Então, a gente já viu que a mente, tá, seria assim, o primeiro canal, a primeira natureza, que recebe as informações. Tá? Tanto que a gente fala do inconsciente coletivo. Tá? Todo ambiente que você se encontra, você vai estar ali sendo influenciado. Né? E dependendo das construções, daquilo que você escuta, vê, do ambiente, aquela coisa toda, você é influenciado, daqui a pouco você está fazendo. Lembro uma vez que, aconteceu muitos anos atrás, teve uma cidade, não sei se foi no interior, que assim, teve uma greve, eu acho que de policiais, aquela coisa toda, e de repente o povo começou a invadir as lojas, roubar a televisão, lembra disso que passou no jornal, aquela coisa toda? O pessoal, todo mundo invadindo aquela coisa toda. E tem uma história que eu me lembro, que daqui a pouco, né, o chefe de família, pô, viu todo mundo pegar, o que ele fez? Ele foi lá, pegou uma televisão de plástico e correu para casa. Né? Aí chegou em casa, botou a televisão, ligou a televisão, aí daqui a pouco chegou assim, papai, você comprou uma televisão nova. Quando ele ouviu aquilo, ele parece que alguma coisa, a consciência divina, algo mais nobre dele baixou nele. Ele, ai meu Deus, o que ele fez? Ele pegou a televisão, foi na delegacia e entregou o delegado. Delegado, olha, me desculpe, estava todo mundo apanhando, eu fui lá e peguei, mas estou me sentindo tão mal. E sim, o delegado falou que teve várias pessoas indo lá devolvendo mercadoria. Por quê? E o que a gente chama de rebanho. Sabe aquela coisa assim, Maria vai para as outras? Porra, estava todo mundo fazendo, o cara passou para lá, porra, está todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer? Isso é quando você entra nessa inconsciência coletiva. É o que acontece, às vezes, no estádio de futebol. Às vezes, um chefe de família está ali, aquela coisa toda, mas ele vai sendo envolvido por aquela energia. Se tiver uma briga ali, ele já está com alguma coisa dele não muito bem resolvida, ele vai para a briga, porque é uma forma que ele inconscientemente encontrou, entendeu? Então, a gente chama isso de inconsciente, energia, tá? Que leva todo mundo ali. Os jogadores estão falando muito sobre isso, né? O jogo fica muito esquisito quando o estádio está vazio, porque a energia da torcida realmente, isso é energia, isso é, vamos dizer assim, há uma física espiritual por trás disso tudo, ok? E os sentimentos, quando eu começo a sentir a necessidade, a falta e a dependência, emocionalmente eu também já estou em desequilíbrio. Esses dois fatores vão contribuir para o teu corpo energético, onde estão os chakras. Então, os chakras, eles se alimentam, se equilibram e desequilibram através, né, dos pensamentos e dos sentimentos, que a gente chama de corpo energético. E que estão ligados às glândulas e que vai estar ligado a todo o nosso sistema respiratório, circulatório e orgânico. Se há um desequilíbrio dentro dessas duas naturezas, a natureza orgânica ela vai apresentar isso de uma forma muito mais grosseira, porque o corpo físico ele é o veículo que se materializa de uma forma muito grosseira nessa dimensão. Tá? Então, o que acontece? Quando a parte orgânica ela vem já demonstrar um desequilíbrio, significa que a coisa já vem acontecendo, às vezes há anos. Tá? Que você foi alimentando, foi sentindo e não foi buscando, você não parou para olhar isso. Tá? Por isso que na Índia há uma frase que ainda se fala muito lá, que eles não conseguem entender o termo da doença silenciosa. Como? Como é que uma pessoa está adoecendo e não percebe? Ela não sente o seu corpo? Então, essa frase que o corpo fala é justamente uma frase indiana. Hoje se coloca que o corpo fala quando a pessoa analisa, né? Se a pessoa tem um ombro largo, se o ombro é isso, se a barriga está grande, e se não sei o que. A gente faz uma leitura também corporal, né? Se a pessoa está assim, está assado, se é caída para a esquerda, para a direita, ok. É uma leitura corporal. Mas existe uma outra, muito mais profunda, que é essa leitura do que se está passando pelo teu universo, ainda muito oculto na sutileza. Se eu tenho uma prática diária de ficar em silêncio, eu percebo as construções mentais que eu me permito. Eu percebo os meus sentimentos. É claro que eu vou ouvir o meu corpo. O corpo tem uma consciência. Eu tenho uma ligação muito boa com a consciência corporal. Eu só posso afirmar isso, sei lá, daqui a mais 30 ou 40 anos. Mas eu acredito que sim. Até então, está tudo tranquilo. Tá? Mas eu só vou poder
afirmar isso melhor lá, mais um pouco mais para frente. Ó, é isso mesmo, é assim, é sensato. Por enquanto, eu estou vivenciando essa ideia e acredito muito nessa ideia. Tá? E aí, eu não posso apenas tratar da parte orgânica. Eu tenho que olhar o todo. Aí a gente tem aquela medicina complementar, a medicina holística. Eu também tenho que entender a construção mental da pessoa, os sentimentos dela, para entender por que determinados órgãos estão assim. Então, quando você vai para a medicina chinesa, a medicina oriental, de uma forma geral, tem essa leitura. Isso não é nada novo. Né? Então, a medicina Ayurveda olha muito isso. Tá, ele vai cuidar ali, vai passar um chazinho ali para a parte do intestino da pessoa, mas ele também vai procurar entender a construção mental da pessoa. Ela vai procurar entender a dependência emocional da pessoa. Né? Pô, se você sabe que aquilo faz mal, por que você está comendo? Então, há uma fraqueza aí. Ou essa fraqueza emocional é mental. Entende? Então, claro que o órgão ele vai chegar uma hora que ele não vai suportar. Então, ele vai acusar. Então, sempre vem, né, do sutil. A camada é mental, emocional. O emocional já está ligado direto com o nosso campo energético, que já vai afetar as glândulas, e as glândulas afetam os chakras, então, que estão ligados com as glândulas, não vão começar a trabalhar de uma forma mais harmoniosa. Tá? Outro dia eu estava ouvindo uma palestra falando sobre saúde, né? Mas o cara é neurocientista, aquela coisa, é uma palestra de um neurocientista. E ele fala uma coisa bem interessante, ele falou o seguinte, o ser humano já nasceu o ser humano, essas foram as palavras dele, já nasceu o ser humano que vai viver até 130 anos. Tá? Por quê? Eles vêm acompanhando que está havendo uma mutação também nessa questão orgânica e dos novos seres, que é justamente muito diferente desse veículo que eu peguei aqui, que já está com 55 anos. Tá? Então, ele já falou. Primeiro, tecnologia, alimentação, e ele fala também muito sobre o estudo da mente, né? Ele não entrou em detalhe que tipo de estudo é esse, mas a própria tecnologia, alimentação, então ele diz que o ser humano que vai viver até 130 anos já nasceu. Tá? Isso ele acha que daqui a 100, 200 anos a gente vai ter uma vida mais longa. E a gente viu isso, né? Hoje, o pessoal está conseguindo chegar a 90, a 100 anos. Não é todo mundo, mas eu acompanho aqui na televisão, né, algumas pessoas que, né, adquiriram aí a doença com 90 e poucos anos e saíram de lá firme, aquela coisa toda, enfim. Ele falou que já nasceu, já está aí. Então, eu acredito que sim, não vai ser para toda uma população, mas algumas pessoas vão conseguir chegar lá bem. Tá? Mas é todo um conjunto, mente, sentimento e a parte orgânica. Tá? Dentro dessa parte mental, eu tenho uma prática minha espiritual, né? Que eu entendo da seguinte maneira, tá? É a forma como eu vou passar para vocês. Tudo é uma programação. Tá? Quando a gente olha para uma visão mais ancestral, eu trago no meu DNA uma programação, já está lá, existe uma programação, tá? E em determinadas idades, na geração da minha família, alguns membros da minha família desenvolveram determinadas doenças, por uma questão mental, por uma questão emocional, até mesmo por uma falta de um certo cuidado com a sua natureza física, com a alimentação. No momento que eu faço um movimento diferente, aquela programação, ela não vai ser ativa. Tá? É como se eu desprogramasse ela, ou passasse por ela e ela não encontra ressonância. Ou seja, ela não vai ser, vamos dizer assim, ela não vai ser ativada. Não vai apertar o play para aquilo ali acontecer. Tá? Entendam isso. E a neurociência, uma coisa que os mestres já falavam, tá? Os mestres indianos falam muito sobre isso, tá? Que era muito comum na Índia, você encontrar mais no interior, o mestre vivendo há 110 anos, 115 anos, já encontraram até de 120 anos. Né? E eles diziam o seguinte, né? O resumo deles, que aquilo era um poder mental que eles tinham desenvolvido, dando um comando para o corpo dele, tá?
retardando esse processo da velhice, retardando esse processo da velhice, trazendo para aquilo que eu entendo, há uma programação dos meus ancestrais da velhice. Então, se eu tenho uma prática de meditação, que eu estou anulando o envelhecimento, estou anulando esse envelhecimento, isso vai retardando essa questão do envelhecimento. Consegue compreender isso? É uma prática que eu tenho feito todos os dias, já há muitos anos. Mas eu só posso confirmar isso daqui a mais, sei lá, 30 ou quem sabe 40 anos. Aí eu posso. Como você fez? O médico, como você fez? Meus filhos, eu todo dia eu vou lá, estou anulando, estou anulando. Por enquanto, é a minha experiência, estou vivenciando isso, acredito firmemente nesse processo, tá? Que eu possa estar retardando, anulando, diminuindo a velocidade. Em vez de eu ir com um carrinho que vai a, sei lá, que tem 2.0 de potência, eu estou indo de bicicleta. Eu vou chegar mais devagar. E de vez em quando eu vou descer da bicicleta e vou empurrando a bicicleta. Sabe aquela coisa de ir para o abismo? Pô, se eu tenho que ir para o abismo, que eu vá de bicicleta, então que eu vá a pé. Eu não vou num poste. O que acontece? Eu vou chegar mais rápido. Tá? Então, quando a gente entra nesse processo de desarmonização, a gente vai realmente adoecer e acionar todas essas memórias, todos esses códigos que eram dos nossos ancestrais. Tá? Então, o processo acelera assim. Uma experiência minha de ter trabalhado uma época da minha vida na área de saúde, trabalhar justamente ali na parte final da vida, vamos colocar assim. Eu trabalhei muito tempo com pessoas idosas, pessoas já lá com seus 90, aquela coisa toda, e a maioria chegava com uma patologia. Ou era Alzheimer, ou era Parkinson, ou era doença mental, enfim, algum processo nesse sentido. E aí, ali, eu aproveitei aquele momento que eu estava ali, não com essa consciência que eu tenho agora, que no começo eu meio que fiquei resistente em querer trabalhar em clínica, porque qual era a construção na minha mente? Bem, o meu papel, né, era uma resistência, uma ignorância minha, enfim, uma falta de maturidade. O meu papel é, antes das pessoas adoecerem e chegarem aqui, eu sou um terapeuta, eu sou um curador. Cara, o que eu vou fazer dentro com pessoas doentes? E aí, enfim, o universo, né, acabou me colocando lá, aquela coisa. Então, eu tive uma experiência durante uns 7, 8 anos nessa clínica. Tá? E ali, então, eu comecei a entender o porquê o processo do adoecimento. Porque quando eu vi aquelas cenas de entrar no corredor com mais de 80 pessoas internadas, em cima de uma cama, com todo aquele sofrimento, qualquer um vai falar o seguinte: cara, eu não quero isso para o final da minha vida. Todos vão pensar. Na parte humana, todos vão pensar o que eu, meu Deus, caramba, eu não quero isso para o meu final da minha vida. Tá? Depois eu fui, então, conseguindo entender todo o processo. E o que me chegou, um resumo muito simples aqui para você, muito rápido, porque para não fechar aqui nessa sala. É toda uma colheita que durante todos os anos aquele filho não teve esse cuidado que a gente falou aqui desde o começo da palestra. Por que nós sofremos? Por que nós adoecemos? Nos envolvemos muito com tudo aquilo que é impermanente, com tudo aquilo que é efêmero. Se você sabe disso, por que você se envolve ao ponto de ficar tão mal? Significa que há alguma fraqueza em você. Você só tem informação, mas você não sabe lidar com isso. Então, você ainda não se coloca num ponto neutro. Tá, eu tenho aqui a mesa, ok? Eu tenho essa roupa. Tá frio? Eu vou botar uma roupa de frio. Tá calor? Eu vou colocar uma roupa de calor. Mas eu não vou me apegar à roupa. Por quê? Eu não vou passar o ano todo com uma roupa de frio. São ciclos. Então, em momentos, se a vida me dá essa possibilidade, eu vou utilizar. O que eu não posso é me apegar a ponto de eu ficar mal porque eu não estou com a minha roupa, aquela roupa favorita. Ok? Falei um pouco sobre isso. E realmente a gente tem que dar valor, se concentrar e direcionar todo o nosso tempo para aquilo que realmente vai nos transformar. Essas transformações eu vou levar por toda a minha eternidade. Okay? Porque na próxima existência, tá? Eu vou começar da onde eu parei. E eu vou dar continuidade. As coisas materiais, tudo vai ficar aqui.
Tudo vai ficar aqui. O máximo que eu posso encontrar na próxima existência será de novo a minha filha, para terminar alguma coisa que a gente começou, a minha companheira, de repente, para a gente, né, terminar algo que não precisa ser terminado. Essas pessoas eu posso até encontrar. Né? Eu não levo, né, de uma forma, mas a gente pode se encontrar para poder terminar o que a gente começou. Mas o restante, não. Também não estou aqui dizendo, gente, olha, não se envolva tanto com as coisas materiais. Tenha de uma forma muito equilibrada e suave, mas não a ponto de você adoecer e ficar mal. Todos aqueles que estavam lá, que desenvolveram uma patologia que já era recorrente dos ancestrais, que era comum nos ancestrais, eles acabaram desenvolvendo. E aquilo que era o essencial, que era o propósito de vida, né, de se tornar um ser humano melhor, né, de vivenciar o seu Dharma, de se autotransformar, muito pouco deram atenção. Ou às vezes não deu atenção nenhuma. Acreditou no modelo que tudo aquilo que eles faziam era o propósito da grande vida dele. E ele não tinha prática de purificação, ele não tinha prática de autoavaliação, ele não tinha prática de olhar para ele e tentar modificar algumas coisas. Não havia prática de identificar suas sombras, seus medos e trabalhar isso e curar. Nenhum deles tiveram isso. Porque eu sentava, às vezes, alguns eu tinha uma oportunidade de sentar com os familiares e ter uma conversa assim, né? É o Lídio, tá aí? Deixa eu ver, Lídio está aqui com a gente, não tá, Lídio? Pronto. Oi, tô na área. Lídio, tá aqui, uma pessoa que pode comprovar. Quantas vezes o Lídio foi olhar nas festinhas daquela clínica que eu trabalhava? Ah, sim! Né, Lídio? Nossa! Quantas vezes o Lídio, eu convidava o Lídio, que é um aluno que morava lá perto desse meu trabalho, pô, Lídio, tem um aniversariante do mês, pô, a gente chegava lá com refrigerante, com salgado, Sim. então tá aqui. Né? E Lídio conheceu muitos dos meus pacientes que, né, que eu cuidava lá, aquele pessoal todo, aquela coisa toda. Gente, foi uma grande escola ali para mim. E ali eu aprendi. Eu né? também aprendi muito. Eu digo o seguinte, essa é uma visão minha. O maior patrimônio, a maior riqueza de um homem chama-se saúde. Adoecer é muito caro. Muito caro adoecer. Eu estou com um conhecido, né, uma pessoa assim próxima da gente, estar numa clínica. Irmão, é 3.500 por mês. E não é top, não, tá? É uma coisa... Imagine que não tem isso para dispor por mês. Então, adoecer é muito caro. Ok? Cuidar da sua saúde parece ser caro, mas sai muito... Então, não se trata de caro, é investimento. Você está investindo para que lá no final eu possa ter vamos dizer assim, um finalzinho de festa de vivência chamada vida, de uma forma muito sadia, gostosa. E quem sabe, né, a minha mãe, né, que era a minha madrinha que me criou desde os meus 7 anos, ela sentou um dia no sofazinho dela lá, ligou a televisão, encostou a cabeça lá, e foi. Meu irmão, que, né, morava no mesmo quintal, pô, mamãe tá até essa hora acordada, ele foi olhar, tipo assim, brincando com ela, pô, tá dormindo, é com a televisão ligada, que ela fazia isso, ela dormia, ela não ficava ligada, às vezes ele ia lá chamar ela. Ele chegou lá e falou, pô, viu que ela não respondeu nada, quando ele tocou nela, viu que ela já tinha feito a passagem. Gente, que coisa melhor. Que coisa melhor do que ir para uma UTI, ficar ali ralando, sofrendo, se deitar e dormir e privilégio. E se algum dia eu tiver esse privilégio, ó, até amanhã, vou dormir no meu sonho, fico de lá, vou, já deixo tudo escrito, ó, só cremar e distribuir o pó por aí, joga no mar, na montanha. Pronto. Isso é merecimento. Ali eu entendi isso. Eles me falaram o seguinte, filho, estão fazendo a purificação que não fez durante a vida. Não podem fazer a passagem com toda essa mazela. Foi uma forma que eles encontraram de se redimir e purificar. Ok? Então, a purificação é autoavaliação, se transformar num ser humano melhor, olhar para as tuas sombras e tentar corrigir, tentar melhorar. E o mais profundo é a gente vir aqui para a minha cabana, a tenda do suor, e a gente se purificar espiritualmente com todos os elementos, aquela coisa toda. Essa é a mais espiritual e que eu acredito, pela minha experiência, tem alguns que estão aqui que já participaram,
que dá um grande salto. Dá um grande salto. Só que você tem que sustentar. Foi a parte que eu falei depois. Conheço muita gente que chegou, mas não conseguiu se sustentar, se manter. Então, a disciplina faz parte disso tudo. Tá? Então, por que adoecemos? Falei do processo da mente, falei das construções mentais, falei do processo emocional, dos nossos apegos, das nossas fraquezas, né? Nos envolvemos com tudo que é efêmero, com tudo aquilo que é passageiro e acreditamos que podemos ter, possuir, ficar com isso para sempre. Vai sofrer, vai criar um desequilíbrio, organicamente vai se desarmonizar. E prática de purificação, de autotransformação, não posso assinar embaixo que se você fizer tudo isso, você vai ter um finalzinho de vida sem nada. Mas eu tenho um pouco de experiência. Eu conheço pessoas que estão com 97, com aquela coisa toda, tem nada, 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 nada. Mas quando tu vê a história de vida dela, independente, espírita, ajudou tanta gente, fez isso, fez aquilo, aquela coisa toda. Podia ser budista, podia ser cristã, podia ser evangélica. Conhecereis, como é que é? Conhecereis o ser pela sua obra. Eu acho que é mais ou menos isso a frase, é algo parecido. A obra dessa pessoa, tá? Terei conhecer quem és pela sua obra. Na vida você colhe aquilo que você planta. Se eu plantei inconsciência, briga, seja lá o que for, que é tudo construtivo, em algum momento eu tenho que depurar isso do meu corpo. Ok? Mas se eu tenho uma prática, né, de cuidar da minha mente, do meu sentimento, do meu espírito, cuido da minha alimentação, vou para minhas práticas espirituais, estou procurando me corrigir, me tornar um ser humano melhor, cara, eu estou me esforçando, então eu estou plantando boas sementes. Tá? Pode ser assim muito sonho, pode ser assim uma grande pretensão minha, mas é isso que eu acredito. E vou continuar acreditando nisso até o final. Tá? Para algumas pessoas eu sou uma inspiração, para outros, pô, esse cara viaja na maionese, aquela coisa toda. Mas, por enquanto, até esse exato momento, as minhas colheitas têm sido muito agradáveis. Eu tenho colhido flores, frutos, amizade, saúde, enfim. Acho que tudo de bom eu tenho colhido até agora. Ok? Então, quero deixar aberto aí para as nossas, quem quer participar, fazer algumas perguntas, porque eu acho que o que eu tinha que passar, espero que eu tenha conseguido, num tempo curto, resumir um pouco do que eu entendo, e só lembrando que eu também estou aqui numa forma de crescimento, estou aprendendo, estou caminhando, como todos que estão caminhando, só tenho uma posição, de vez em quando, como um facilitador. Hoje eu estou aqui compartilhando aquilo que eu acredito. E muitos podem me ajudar aqui trazendo mais uma informação, trazendo uma ideia que é muito bem-vindo, porque são sementes que a gente pode colher e abrir portas, né? Portas para que a gente possa crescer um pouco mais. Então, fiquem abertas aí as perguntas. A sala vai fechar, mas eu abro e quando for 9h30 a gente fecha, tá bom? Só para a gente não se estender muito e ninguém ter que dormir muito tarde. Tem gente que trabalha amanhã, que faz a coisa toda. Eu também gosto de acordar cedo. Tá bom? Então, está em aberto aí para as perguntas, querem colocar alguma coisa, enfim. Agora todo mundo participa. Minha irmã, como é que eu posso trazer para você essa noção de quando eu estou nesse equilíbrio? Né? A minha avaliação, né, para saber se eu estou em equilíbrio, se eu estou em harmonia, é meu estado de paz. Se eu estou em paz comigo mesmo, se eu estou em paz com a minha jornada, se eu estou em paz com o rumo que a minha vida está. Se em momentos como esse agora, aqui que eu estou aqui, canalizando e representando, né, executando, vamos colocar assim, exercendo o meu Dharma, e eu consigo ter alguma inspiração para trazer alguma coisa, para mim são sinais, né, que há essa harmonia comigo.
Isso não significa que eu estou 24 horas assim. Até porque, quando a gente está aqui nessa dimensão humana, existem leis que não temos como passar por cima dela, né? A não ser que eu fosse iluminado, mas como assim? Eu nunca vivi com iluminado, e eu não sei se ele também conseguiria ficar acima, tá, dessa dualidade, que é o nosso yin e yang, que é meu sol, minha lua, que é minha luz e minha escuridão. Segundo o que eu li, esses iluminados como Buda, né, Francisco, Jesus, eles não oscilavam tanto, assim o que eles escreveram. Mas eu tenho as minhas dúvidas, porque se são leis, né, é como se é como se eu mergulhasse no mar, você tem uma pressão ali dentro. Conforme você vai, né, indo mais fundo, você precisa de determinados equipamentos. Se você está como espírito, você vai em qualquer lugar e você não vai sofrer essa lei. Então, eu não sei. Tá? Não, eu não estou aqui para dizer que sim, que não. Eu estou no meu referencial. Tá? Só que o que eu aprendi, o que eu desenvolvi é uma consciência um pouco mais elevada para não entrar nesse jogo de estar oscilando. Tá? Então, eu procuro com as minhas práticas identificar quando alguma coisa me incomoda, quando eu estou um pouquinho mais irritado com alguma coisa. Claro, faço uma prática e vou para o meu centro. Ok? Então, a gente tem essa oscilação. Agora, se essa oscilação fica ao ponto de eu não ter uma inspiração, de eu não conseguir meditar, de eu não estar dormindo bem, de eu não estar inspirado, de eu não ter sonhos, não ser um poeta em alguns momentos, não ter o prazer de pegar meu violão e tocar meu violão, sabe assim, de repente estar um pouco mais paciente e fazer uma leitura melhor, né, dos desafios que às vezes o dia me traz, eu tenho que parar e corrigir isso. Pô, peraí, eu estou perdendo o meu centro, eu estou saindo do meu eixo. E aí eu tenho que identificar o que está levando. Se isso é uma coisa constante, né, tem alguma coisa errada. Então eu perdi esse meu ponto de equilíbrio. Mas se é constante, mesmo as oscilações que a gente, né, em algum momento a gente tem, e que eu aprendi que são leis que antes eu me cobrava. Não, mas eu não posso sentir isso. Não, como assim? Você está inserido dentro de uma dimensão que, entendeu? Pô, tem frio, tem calor, eu vou sentir fome, eu vou dar uma topada aqui, vai doer. Então, isso. Agora, o que eu vou fazer, como eu vou administrar isso, aí é de um eu mais superior. Isso é não se envolver, é não se contaminar a ponto de me tirar e de me deixar mal. Ok? Espero que eu tenha conseguido te responder. Você não ficou mais confuso ainda. Não, foi ótimo. Obrigada, valeu. Talvez um testemunho, né? Porque eu sou um aprendiz do Homem do Fogo e depois de 10 tendas com o César, a gente vai se encontrando. E autoconhecimento é tudo. E é preciso renascer da água e do espírito. E não te preocupes com o dia de amanhã, foi tanta coisa linda falando. Mas, basicamente, meditar perto do César, que já vem fazendo esse trabalho há 30 anos, parece que comigo, né, minha experiência, uma meditação que às vezes acontece sozinho, de 20 a 30 minutos ou 40, é quando a gente chega numa camada, quando eu chego numa camada de ver as cores e tal, e às vezes até outras coisas, com ele do lado é muito mais rápido. Então, com o mestre, é muito mais rápido. E com os mestres, do nosso mestre encarnado aqui, né? É uma maravilha. E na última meditação longa que eu fiz, que não pode forçar também, né, mestre? Porque não. Se forçar, tudo tem sua hora, mas a gente tem que estar fazendo a prática. O reloginho, quem sabe, é o nosso eu superior. Mas me tem uma coisa assim, olha, este corpo físico se move dentro do próximo corpo, que se move dentro do próximo. Aí eu já imaginei um dourado grandão, assim.